Olá, tribo querida! Tô aqui para mais uma leitura comentada. Espero que vocês já tenham assistido a primeira. Se não, volta aí e assiste, dá tempo. Mas a segunda leitura comentada é um outro volume da coleção Criança Querida, né? Esqueci de dizer que é uma coleção de livros com alguns volumes, né? Então, o que eu falei anteriormente era o dia a dia da creche, esse daqui, ó, o dia a dia da alfabetização. Gente, que preciosidade é isto! Vou contar tudo para vocês aqui. Começa pelo. Ai, fugiu aqui. Começa pelo prefácio, que foi feito pelo Moacir Gadotti. Gente, tá muito bonito esse prefácio. Então, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Seus autores, falando sobre o livro, né? Seus autores o escreveram depois de longa e refletida experiência, apoiados num sólido conhecimento da pedagogia Waldorf do humanista Rudolf Steiner. Mas sua contribuição não se limita a essa pedagogia. O trabalho com as crianças das classes populares conseguiu penetrar no âmago da questão da alfabetização. Alfabetizar uma criança só é possível quando o educador penetra na alma dela. E a porta de entrada da alma da criança é a fantasia. Esse livro soube usar esta porta de entrada com extrema competência e grande simplicidade. O que os autores desenvolvem aqui é a pedagogia da imaginação, que possibilita à criança o gosto de aprender como ela gosta de brincar. Gente, estão entendendo? O Gadotti escrevendo isso assim traduz o que eu entendo como alfabetização, como pedagogia social, como processo de aprendizagem. E tenho certeza que se você está vendo isso, é porque você também entende assim a vida. Então, tem a introdução, aí vem aqui uma carta ao professor explicando, ó, como usar este livro. Então, é bem um manual mesmo, que assim, né, sendo uma pedagogia da imaginação e da criatividade, aqui é como uma professora desenvolveu, mas isso é uma inspiração para você criar o seu próprio processo dentro de, por exemplo, de uma história, de um personagem, né? Mas algo que traz aqui que é muito importante de seguir, porque eu fiz essa experiência, é o ritmo do dia. Então, vai explicar aqui, ó, sobre a aula principal e a aula principal, como fazer a condução dessa aula principal, né? Explicando depois aqui a importância da história como o recurso pedagógico principal de condução, o desenho infantil, né, a importância disso, aí fala sobre o desenho de formas, que é algo muito característico e também muito importante para a alfabetização, é muito característico da pedagogia Waldorf, né, da ideia da pedagogia do Rudolf Steiner, e também no processo de alfabetização, porque a criança ela precisa do movimento do corpo para se alfabetizar e depois precisa de movimentos coordenados na mão para desenhar a letra, né? Então traz a importância disso. O material e aí, ó, vem as épocas. Então, para vocês entenderem, a gente trabalha por épocas.
Essas épocas, elas são a sugestão e a minha prática trouxe que realmente isso é muito importante. Assim como a gente tem na nossa legislação uma maior grade de matemática e português e uma grade menor, uma carga horária menor para as demais matérias e conteúdos, é assim que a gente trabalha as épocas. Então, as épocas elas duram em torno de 4 semanas e elas são as épocas principais que intercalam entre português e matemática. Mas e aí? Onde estão tá os outros conteúdos? É tudo interdisciplinar e transdisciplinar. Porque quando você pensa numa história, essa história tem um ambiente, né? Ela tem um lugar, ela tem um tempo histórico, e ela tem personagens, ela tem uma característica social. Então, tudo isso, e aí você faz um trabalho artístico para apresentar isso. Então, tá entendendo como geografia, história, ciências tá implicado em tudo isso? É incrível, gente. E aí traz aqui, ó, direitinho como você desenvolver dia a dia. Traz as músicas que nós cantamos, então a gente sempre começa o dia, né, com um ritmo, um trabalho corporal, onde a gente vai acordar as crianças e concentrá-las, porque se gasta energia no começo, consegue se concentrar. Aliviou as tensões, né? Tem aqui sugestões diversos também, né? Diversos de poesias para a gente falar, para centrar a criança. Desenhos de forma, e aí tem a evolução, ó, dos desenhos de forma, e vai explicando o que, por que, como usar. E tem as histórias também. Que história eu posso contar? Ah, mas de repente eu tenho uma outra. Existem várias histórias que trabalham com os mesmos arquétipos, com os mesmos conteúdos, com as mesmas intenções e que são um pouco diferentes, né? Assim, usam outros personagens, outros tempos. E aí, aqui, ó, o resumo do primeiro dia, e aí no segundo dia, aqui, ó, traz a retrospectiva que você faz, como você deve fazer a atividade. Eu usei esse daqui, ó. Eu usava esse daqui para começar a minha aula. Então eu fazia roda, né, com as crianças, esse trabalho de movimento, ritmo, e depois para a gente se concentrar e ir para as carteiras, arrumar as carteiras, né, as mesas e as cadeiras, a gente falava: obrigada, terra, por me sustentar. E bati o pé no chão. Obrigada, sol, por me iluminar. Pronto estou para trabalhar. E aí a gente dava bom dia e íamos arrumar a nossa sala novamente para começar daí o trabalho sentado. E aí, que criança que vai não querer sentar se é tão prazeroso e se sabe que todo dia vai ser assim? A repetição é algo fundamental. E aí vem falando dia a dia, terceiro dia, quarto dia, sempre com as histórias, vai falando, dizendo, aí acaba a primeira época. Eu quero ir aqui para a segunda época. Aqui cheguei. Segunda época, ó, com desenho, um desenho de lousa, né? Que é o desenho que inspira as crianças a entrarem nesse mundo da imaginação, né? Então você traz um desenho que ele vai evoluindo ao longo do tempo. E aí aqui, ó, eu esqueci de falar, na primeira época, e aí tem falando o que se trabalha, né? A primeira época, o preparo para a alfabetização e o desenho de formas. Na segunda época, né, sendo a primeira época de letras. Tema, o nascer do dia e introdução às letras. Aí, ó como é feita a introdução das letras.
ó, vai mostrando sempre os desenhos do que a gente faz na lousa e apresenta para as crianças. Olha só. E aí pensa, ó, a criança aprendeu o A. Deixa eu voltar aqui, ó. Aprendeu o A e aprendeu o R, que tem uma história, né? E se você observar, o A, ele é um desenho próximo do R, né? O movimento é o mesmo, a forma muda. E aí, com A e com R, você já escreve uma palavra. Pensa no otimismo da criança que no segundo mês que está aprendendo a escrever, ela já escreve uma palavra. E essa palavra faz sentido para ela e tem uma história que ela sabe contar disso. Então, gente, estão entendendo, né, a qualidade disso. Aí aqui trazendo, ó, os movimentos de euritmia, que é esse movimento no corpo, né, das letras. Então aqui é as vogais sendo apresentadas, né, A, E, I, O, U. Então a criança vivenciando isso no corpo, fica mais fácil dela desenhar a letra no caderno, né? E assim segue até. Aí tem aqui, né? Ai, tem muita coisa, gente, porque é um ano inteiro esse livro, ó, por isso que ele é bem grosso. Ele fala dia a dia, época a época, mês a mês, com também algumas partes de datas comemorativas, né? Alguns conteúdos assim. Então tem música, para quem entende de música bem, ó, vem aqui com as notas para você cantar, né? Dentro dessa coisa que eu não sei, né? Muito bem. Porque vocês perceberam que, né? Eu sei cantar, mas de música ainda não. Então, cantar bem afinada, bem no ritmo, bem bonitinha. E aí, ó, pro final do ano, a criança está escrevendo palavras, frases. E aí eu quero trazer aqui, cadê? Ó, olha aqui, ó, para terminar uma época, um bilhete para os pais, já introduzindo a letra imprensa, ó, já introduzida a letra imprensa. Os números também, eu não mostrei nada de números, né? Vou mostrar aqui a apresentação. Aqui já é mais pro final do ano, né? Então, os números também, romanos e arábicos, né? Que mais? Aqui, ó, mais desenhos. Diferente de você fazer um desenho com a forma e você ligar os pontos, né? Sim, sem sentido, e aí você vai aperfeiçoando, você olha a professora que faz esse desenho bonito lá na lousa, e aí você quer fazer igual, né? Tão bonito quanto. Enfim, e aí tem também. Ai, aqui no final tem essa parte muito, muito boa que tá falando. Ai, cadê aqui? Aqui, ó. Por que não fazer o uso da televisão? Sobre o desenho rígido, né? O desenho com giz de cera. Como usar o giz de cera para fazer os preenchimentos, né? Algo que é muito importante para dentro da proposta do Steiner, né? É fazer o uso do giz, e o giz, quanto maior ele for, melhor sai o desenho, porque
todas as coisas, né, todas as coisas materiais não são feitas de traços, são feitas de preenchimento. Então a gente não usa o lápis para desenhar, né? A gente usa o giz para dar a forma, né? Criar o espaço. Então vem falando aqui, trazendo as sugestões de exercícios, as histórias para contar, para ensinar as crianças a fazerem esse preenchimento, ó, as cores complementares. E aqui tem um pós-fácil e, gente, muita sugestão bibliográfica. E isso daqui, ó, um índice das histórias. Olha quantas histórias tem para contar o ano inteiro. Olha só. Ai, que difícil. E aqui falando sobre as autoras e colaboradoras. Quem escreveu foi a Leonore, né, Bertalô, e também contribuiu a Luísa Lameirão e o Mário Zoric, que são grandes referências também na educação. Então, fica aqui a minha segunda leitura comentada e a indicação de que se você trabalha com crianças nessa idade, ou se você tem filhos nesse momento desafiador da vida, tanto, né, pandêmica quanto do momento de vida da criança, né? Então, aqui uma ótima dica de como trabalhar isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, dá o coraçãozinho aí, né? Deixa um comentário se teve algum insight, se quer fazer um elogio, que eu gosto muito, se eu posso melhorar de alguma forma, manda, ó, aviãozinho para alguém que você lembrou, compartilha. E se você quer lembrar isso, dá ali, ó, clica na bandeirinha para salvar nos seus arquivos, tá certo? Agradeço demais, até a próxima!